E aí pessoal, sejam bem-vindos ao vídeo onde Karens acham que tem direitos sobre outras pessoas. Caso você tenha uma história interessante, escreva nos comentários que ela poderá aparecer no próximo vídeo. Karen explode por conta de um furo. Isso aconteceu lá atrás, no ano antigo de 2016. Eu estava trabalhando como técnico de campo, do cara do cabo, para a Time Warner Cable, uma das melhores empresas para as quais já trabalhei. Meu trabalho era instalar e reparar serviços de cabo em residências. Já tinha lidado com minhas doses de Karens antes disso, mas essa senhora levou o prêmio e ainda exigiu outro de graça. Eu tinha uma ordem de serviço para instalar apenas internet. Olhando o número da conta, terminava em 04 ou 05, o que significava que era a quarta ou quinta vez que a casa recebia atendimento. Isso me indicava que deveria haver cabo instalado lá. Chego lá, me apresento e começo minha inspeção do local. Pergunto onde ela quer que o modem fique e ela me leva ao quarto do filho, no canto da frente da casa. Vejo que há um cabo entrando pela parede. Esse cabo vai direto para fora, atravessando a parede e está ligado a um feixe de cabos que segue ao redor do canto da casa até nosso ponto de demarcação. Digo a ela que o cabo parece um pouco estranho e talvez eu precise substituí-lo. Ela bate o pé e diz, sem furar minha casa. Eu asseguro que não preciso furar, posso usar o furo existente para passar um novo cabo e que ela nem será cobrada por isso. Ela insiste e eu digo que vamos resolver isso quando chegar lá, que preciso fazer algumas coisas do lado de fora e testar essa linha primeiro. Conecto uma sonda ao cabo para verificar qual linha é do lado de fora. Saio para fora, ela fica na varanda me observando. Monto minha escada no poste, verifico se a linha do poste até a casa está conectada e se tem um bom sinal na minha tomada, tenho. Em seguida, vou até a caixa da casa e verifico o sinal novamente, uma rápida análise me diz que a linha está boa. Pergunto se ela possui atualmente TV via satélite, como Dish ou DirecTV. Recebo um não enfático. Agora posso desconectar os cabos ao redor do ponto de demarcação, tem muitos deles, e uso a outra extremidade da minha sonda para encontrar o cabo no quarto do filho dela. É um teste simples, no quarto do filho dela o cabo tem uma sonda vermelha. Meu testador vem com 4 sondas de cores diferentes, e quando está conectado a um cabo com uma sonda na outra extremidade, a luz daquela cor acende. O cabo entre mim e o modem tem menos de 20 pés de comprimento. Verifico todos os cabos soltos e nada. Começo a desconectar cabos de satélite que seguem em direção à casa, nada. Tento desconectar cabos que seguem em direção às antenas parabólicas, nada. Finalmente, sigo o cabo desde onde ele sai do quarto, passando pelo feixe de cabos e até a caixa da casa. Ainda não emite sinal. Não é bom. Conecto novamente e entro para testar o sinal, nenhum. Este cabo está quebrado em algum lugar. Digo a ela que preciso substituí-lo, mas não vou furar, vou usar o mesmo furo e eu. Ela me interrompe. Pensei que tinha sido clara, nada de furar, nenhum buraco. Repito que não vou fazer novos furos, vou usar o que já está lá e posso colocar uma placa na parede para ficar melhor esteticamente. Ela explode, dizendo que sua casa já está boa o suficiente, não estava, que eu não sei o que estou fazendo, sei e que se eu fizer isso, vou conectar todas as TVs de todos os cômodos. Naquela época, na minha região, era possível obter cerca de 70 canais conectando a TV diretamente ao cabo. Agora, alarmes estão tocando em minha mente, meu cérebro está chamando as estações de batalha. Não, é minha resposta calma. Vou me esforçar ao máximo para fazer sua internet funcionar, mas você não vai conseguir TV de graça comigo. Karen então me informa que, se eu não fizer o que ela quer, ela vai me demitir. Eu digo a ela que preciso substituir a linha, a existente está danificada. TV, diz ela. Agora estamos em um impasse, não vou desperdiçar meu tempo nem o dela. Desejo a ela um bom dia e entro na minha van para ir embora. Assim que começo a dirigir, pego meu telefone para ligar para meu chefe e dar um aviso, mas ele me liga. Da frase tenha um bom dia até meu telefone tocar, se passaram menos de 3 minutos. Vou dizer isso sobre meu chefe, ele era incrível. Ele sabia que algumas pessoas são simplesmente chatas e nós sabíamos que, se fôssemos honestos com ele, não importava o quão ruim fosse, seria melhor para nós. Enquanto o telefone toca, estou pensando não é possível, ela não é tão rápida assim.
Acaba que ele estava ligando por outra razão, mas eu o informei sobre a situação, ele me fez algumas perguntas investigativas e me pediu para enviar um resumo por e-mail. Esse foi meu último trabalho antes do almoço, então fui para casa almoçar mais cedo. Vantagem de trabalhar no campo na cidade em que você mora. Escrevi o e-mail e aproveitei um almoço um pouco mais longo. Karen me xinga e diz que sou inútil no meu próprio trabalho. Uma história sobre uma Karen de alguns anos atrás? Eu trabalhava como gerente da parte de varejo de uma farmácia, responsável pelos suplementos, vitaminas, medicamentos sem receita, etc. Essa senhora costumava vir a cada mês ou dois para comprar um probiótico específico que o médico dela recomendava. Eles são difíceis de encontrar e muito caros, cerca de $70 por frasco. Sempre dava ela um cupom extra porque eles são caros e ela precisa deles por motivos médicos. Ela nunca é agradável, mas na maioria das vezes é tolerável. Então, um dia ela entra furiosa e exige falar comigo. Ela quer saber por que o preço do probiótico aumentou. Acabei de receber um e-mail sobre isso, então informo a ela que a empresa transferiu a produção dos Estados Unidos para a Itália, por isso os frascos estão mais caros devido aos custos de transporte e aos padrões de qualidade mais rigorosos. Ela fica irritada, porque é claro que foi minha decisão mover a empresa para a Europa. Em seguida, ela diz que, se está mais caro, quer usar um cupom para isso. Eu digo que tenho alguns extras do fabricante, pego um frasco e começo a caminhar em direção ao caixa. E ela diz não, ela quer usar um cupom para o frasco que o marido comprou no mês passado. Eu digo a ela que não é possível usar um cupom retroativamente, não funciona assim. Ela começa a gritar comigo, e eu explico novamente que não posso simplesmente ir até o caixa, colocar um cupom lá e lhe dar dinheiro. Ela diz que não é culpa dela que o marido não trouxe um cupom, e eu digo a ela que não, é culpa do marido dela, então ela deve resolver isso com ele. Em seguida, ela decide que quer devolver os probióticos que o marido comprou da última vez e pegar um novo frasco com o cupom. Isso é extremamente irritante, mas não é o meu problema, então eu digo, claro, faça o que quiser. Mas ela não tem o recibo. Nem o produto. Nem o cartão de crédito original usado para comprar o produto. E já passou do prazo de devolução de 30 dias. E o marido dela não usou o número do programa de recompensas deles, então eu nem consigo procurar um recibo se eu quisesse, do que eu não queria. Vale ressaltar que ela está gritando o tempo todo. Agora ela quer falar com o gerente. Que sou eu. Ela não ficou satisfeita com isso, então dou a ela o número da matriz para que ela possa dizer a eles o quão rude e inútil eu sou e como eles perderam uma cliente. Ela sai pisando duro sem comprar nada e eu respiro aliviado por ela finalmente ter ido embora. 1 minuto depois, o marido dela entra, pega o frasco de probiótico e paga por ele, desta vez, com o cupom, porque ela realmente precisava deles depois de fazer toda essa cena e ficar muito envergonhada para voltar. Eu me pergunto com que frequência ele tem que terminar as tarefas dela porque ela fica irracionalmente chateada e precisa sair. Ela ligou para a matriz e reclamou de mim, mas apenas depois que eu enviei um relato completo do que aconteceu para meus superiores. Nem mesmo fui repreendido porque segui todas as nossas políticas exatamente. Karen tentou me cobrar pelo trabalho de garantia no meu carro. Vou começar esta história antiga mencionando que fui lembrado dela em outro lugar, onde uma oficina fez um trabalho não autorizado e exigiu 8.000 em cobranças. Enfim, voltando aos tempos passados, acho que eu tinha uns 28 anos na época. Comprei um Toyota Carina sedã de segunda mão por 2.600 libras esterlinas. No final do teste de condução, percebi que o radiador estava vazando. O revendedor, de uma concessionária oficial da Toyota, disse, e sem problemas, vamos fazer a revisão, limpeza e substituir o radiador, além dos pneus traseiros, pois parecem estar um pouco gastos. Retiro o carro uma semana depois, chego ao posto de gasolina e a água está jorrando do radiador. Volto imediatamente e mostro isso a eles, além de mostrar que os pneus traseiros tinham sido virados apenas para esconder o desgaste. Eles pediram desculpas, me deram um carro de cortesia e levaram o meu direto para a oficina. Descobriu-se que um mecânico estava no período de aviso prévio e simplesmente não estava nem aí, então ele colocou um selante de radiador no radiador e mexeu nos pneus. No dia seguinte, fui buscar o carro novamente. Eles mostraram o trabalho que tinham feito e, como pedido de desculpas, trocaram os 4 pneus. Fui até a recepção para pegar minhas chaves e a recepcionista me entregou uma fatura para o novo radiador e rodas, além da revisão. Lembrei a ela que era um trabalho de garantia.
Ela disse, com raiva, que não se importava, pois o carro tinha 5 anos e não estava mais na garantia. Eu olhei para ela, peguei a folha de garantia e mostrei a ela. Ela disse de forma bastante irritada que isso não cobria o trabalho. Vale ressaltar que havia 4 clientes encomendando carros novos no prédio e puderam ouvir tudo isso. O gerente, ouvindo a voz elevada dela, saiu e afirmou: "Não autorizei o trabalho quando vendi o carro para o OP." Ele me entregou as chaves, carimbou a fatura como paga e disse a ela que estava demitida. Descobriu-se que era o marido dela que havia feito o trabalho porcamente, pois ele havia sido demitido devido à má ética de trabalho. Eles cometeram o erro de dar a ele o período de aviso prévio, pois ele havia trabalhado lá por 10 anos. Eu adorava aquele carro, mas infelizmente, alguns anos depois, ele foi destruído em um acidente. Resumindo, comprei um carro usado e o trabalho não foi feito antes de eu pegá-lo, e então uma Karen tentou ignorar minha garantia. Um homem Karen no trabalho. Trabalho em uma lojinha de merda ganhando $10 por hora e lido com babacas o dia todo. Ela fica em uma parte lixo da cidade, cheia de mendigos e pessoas cheias de direitos. Sinceramente, se não fosse pelos clientes, não seria um lugar ruim para trabalhar. Acabei de começar meu turno com um dos meus supervisores e o gerente, quando esse cara entra e já vem com uma atitude. Ele é baixo, gordo e sem os dentes da frente. Era só eu na frente e as primeiras palavras dele foram: "E seu gerente está aqui? Vá chamá-lo." Eu não sabia a quem ele estava se referindo, já que muitas vezes os clientes chamavam meus supervisores de gerentes. Expliquei isso a ele, na esperança de que ele esclarecesse quem ele estava procurando. Também não queria chamar meu gerente, porque, sabe como é, essa parte da cidade é uma merda e alguns clientes são tarados, tipo homens de 50 anos dando em cima das minhas colegas de 20 e poucos anos. Então perguntei se ele precisava de ajuda para entender por que ele estava procurando meu gerente. Ele não disse nada, apenas respondeu de forma grosseira: "Vá chamar seu maldito gerente." Eu dei de ombros e fui buscar os dois para lidar com ele, e foi aí que descobri por que ele estava ali. O cara alegou que esteve aqui na noite anterior e escorregou no chão molhado. A princípio, acreditei, porque estava trabalhando na noite anterior e me lembro de tê-lo atendido, e o chão estava molhado, já que eu passo pano todas as noites. Normalmente, espero uma hora antes de fechar para passar o pano, começando pelas áreas que sei que não tem muito movimento e, em seguida, termino nas áreas mais movimentadas após o fechamento, como a entrada principal. Mas nessa noite estava super movimentado, e depois de passar o pano em um corredor, uma fila de clientes surgiu no balcão, e fiquei ocupado atendendo-os, esquecendo de colocar as placas de piso molhado. Foi minha culpa, eu sei, e acabei levando uma advertência por causa disso, então era totalmente possível que ele tenha escorregado e caído. No entanto, à medida que ele falava mais e a interação se prolongava, ficou cada vez mais evidente que ele estava, francamente, falando besteira. Para começar, ele disse que escorregou e caiu no corredor X e derrubou uma prateleira inteira de coisas. O corredor X ficava bem ao lado do balcão onde eu estava, e era um corredor de peças de carro, sprays, lanternas e coisas desse tipo. Então, todas as coisas que ele poderia ter derrubado eram pesadas, barulhentas. No entanto, eu e meu supervisor, o mesmo cara que estava trabalhando agora, não ouvimos nada. Ele também afirmou que havia contado ao caixa na época, ou seja, o que tinha acontecido. Soiler, ele não contou nada, só comprou sua Dr. Pepper e saiu. Ele também afirmou que tinha uma gravação dele caindo e do meu supervisor, o mesmo que estava trabalhando naquela noite, admitindo que viu a queda. Isso deixou meu supervisor puto, pois o cara estava mentindo diretamente sobre ele, e ele não perdeu tempo em confrontá-lo. O cara começou a falar mais alto, quase gritando que sabia quem era nosso gerente de distrito e que seu tio era advogado, eu não estou brincando, e que ele tinha um caso. Os dois discutiram, meu supervisor se mantendo calmo e repetindo que ele nunca disse nada e que não viu o ocorrido, enquanto o cara repetia que ia demiti-lo e como eu só ia registrar uma reclamação, mas agora vou processar vocês. Ficou claro que o cara estava apenas tentando provocar meu supervisor para uma briga, para que ele pudesse alegar que estávamos sendo hostis. Felizmente, meu gerente conseguiu fazer com que meu supervisor saísse e basicamente separou os dois. Fiquei por perto porque o cara não estava se acalmando, e eu não ia deixá-lo sozinho com meu gerente. Eventualmente, meu gerente pegou o telefone para registrar uma reclamação para ele, já que ele se recusava a fazê-lo, e pediu o nome dele, que era necessário para registrar a reclamação e, você sabe,
porque ele ameaçou entrar com uma ação legal contra nós. Ele se recusou a fornecer o nome, ela pediu o número de telefone dele para que pudessem ligar com perguntas, e ele se recusou a dizer. Ela pediu um relato detalhado, seja por e-mail ou carta, para que nosso setor de recursos humanos soubesse o que aconteceu, e ele também recusou. Basicamente, ele se recusou a nos fornecer qualquer coisa que pudesse ser vinculada a ele. Meu gerente apenas entregou a ele uma lista de contatos corporativos, e ele saiu depois de gritar novamente que ia nos processar e fazer os 3 serem demitidos. Acabei levando uma advertência justa e agora estamos tendo uma reunião na loja, não sei se está relacionada a esse incidente ou não. Meu gerente admitiu mais tarde que não havia nada nas câmeras, meu supervisor e eu conversamos sobre isso, e deixei bem claro que ele veio procurando briga e que grande parte da história dele não fazia muito sentido. Ele entrou marchando, xingou-me e acabou gritando tão alto que até assustou um cliente. Não sei se isso se encaixa aqui, mas esse cara simplesmente me deixou puto. Quando uma Karen é, e na verdade, boa. Essa é interessante. Pode parecer contraditório, mas essa é uma situação estranha porque não tenho certeza se é uma típica Karen, já que essa pessoa leu as etiquetas e os itens na caixa. No entanto, ela também confrontou um idiota na frente do marido e enquanto defendia um funcionário? Louco, não é? Enfim, eu estava no trabalho, já que trabalho no varejo e é uma loucura. A Karen entrou e estava bem tranquila. Perguntei a ela se tinha a bateria e o carregador para o item e ela disse que sim, e que leu a caixa, então entendi. Então, esse cara chega e me interrompe no meio do pagamento deles, ele queria saber onde estava um certo item, então eu disse a ele. Ele me xingou, mas não respondi porque, sabe como é, a má gerência no varejo não nos permite confrontar pessoas mal educadas. Então, a Karen resolve repreender o cara em voz alta por ser rude. Ela disse que ele foi rude com a atendente e deveria agir como uma pessoa melhor. O cara a chamou de louca e eu acabei sorrindo para ele. Ela mandou ele se fuder e ser mais educado, e isso me fez pensar se o cara era o verdadeiro Karen dessa história e a senhora não era, mas sei lá, e vou deixar vocês decidirem. Agradeci a senhora por me defender e disse que esperava não ter sido rude com ela, e ela disse que eu não fui de forma alguma. Depois do que ela fez, meio que me arrependi de não ter dado um desconto em algo para ela, com permissão do gerente, é claro. O marido ficou envergonhado com a situação ao ver sua esposa defendendo um atendente de e quem? Kylie. Versão masculina de uma Karen? Não sei, mas achei uma história interessante para contar. Edição, tem algumas coisas que eu queria reformular aqui. Sim, a senhora me defendeu, mas ela gritou com o cara e queria até começar uma briga com ele, e até meus gerentes queriam intervir para pedir que ela se acalmasse. Foi legal ela ter me defendido, mas causar um escândalo ainda acho que é uma atitude de Karen. Eu contei aos meus gerentes que ela me defendeu e eles entenderam e deixaram pra lá. Acho que talvez seja uma Karen justificada. Edição, posso apagar isso se não for uma história de vai se fuder, Karen. Eu posso ter me enganado ao chamar a senhora que me defendeu de Karen. Edição, percebo que as pessoas estão interpretando mal minha história quando chamo a senhora que me defendeu de Karen. Alguém deixou um comentário abaixo chamando-a de anti-Karen. É um termo muito melhor do que o título. Infelizmente, não posso alterar o título, então, se pudesse mudá-lo, acho que chamaria de uma anti-Karen. Quando seu pai e mãe é um ou uma Karen? Karen. Essa história é meio embaraçosa, especialmente para mim. Mas, honestamente, já mostrei como sou, então tanto faz para mim. Enfim, sim, tem uma história sobre minha mãe sendo uma verdadeira Karen, especialmente porque isso me deixou constrangido também. Antes de continuar, e sim, isso é relevante para a história, eu sou uma pessoa pequena e vou deixar todos usarem a imaginação com isso. Então, nessa história, era 2016, minha mãe e eu estávamos fazendo compras na Victoria's Secret bem, e o problema é que esse lugar era o único que tinha o meu tamanho de sutiã na época. Então minha mãe já comprou sutiãs online na Victoria's Secret, por quanto? Não sei, minha mãe não confiava em mim com dinheiro até esse ponto. Enfim, quando minha mãe viu o preço desses sutiãs nas etiquetas, ela ficou muito chateada e começou a reclamar sobre o quão caro era. Ela foi até os caixas e começou a gritar com as atendentes dizendo que era uma cliente regular e que não precisava pagar tanto pelos sutiãs. As atendentes disseram que não havia muito que pudessem fazer. Quer dizer, eu imaginei que seria o caso, já que era uma loja física e não uma loja online.
Mas ela precisava gritar com as atendentes na frente de outras pessoas na fila sobre encontrar meu tamanho de sutiã assim? Eu não disse nada porque, bom, eu tinha medo da minha mãe naquela época e não podia realmente reagir. Se eu pudesse voltar no tempo, pediria desculpas para aquelas atendentes pelas ações malucas da minha mãe. Depois disso, fomos ao Chick-fil-A e ela se desculpou comigo? Honestamente, não me lembro de mais nada depois disso. Mas sim, essa é uma história embaraçosa tanto para mim quanto para minha mãe sendo uma Karen. Karen, a pessoa mais mal educada que eu nunca conheci, mas com quem falei. Sem muitos detalhes. Tenho as informações dessa pessoa, como nome, endereço, telefone e e-mail. Normalmente, não sou do tipo que se sente assim, para ser honesto, mas isso realmente me deixa irritado que ela tenha conseguido agir como uma criança desrespeitosa e ter seu caminho. Eu sei que as pessoas vêm aqui para tomar um chá, então vou dar um pouco mais de informação. Eu trabalho em uma empresa de varejo. Meu último dia está chegando rapidamente. Basicamente, um cliente ligou e eles têm nos importunado o dia todo pelo telefone. Nós demos a eles uma resposta que eles não gostaram, mas foi baseada apenas no nosso protocolo. Somos uma loja corporativa, então não temos muita margem para ajudá-los sem a aprovação da empresa. Teríamos ficado felizes em ajudar se eles tivessem conversado conosco de forma mais calma. Mas não. Isso não aconteceu. No momento em que dissemos a eles que não fazemos isso, eles começam a gritar. Nem conseguimos terminar a frase sem que eles ficassem imediatamente irritados. Eles começaram a gritar palavrões. Dizemos a eles que podem ligar de volta quando puderem falar conosco de forma calma e racional, e desligamos. Eles ligam de volta novamente e atendemos. Como podemos ajudar hoje? Seus brancos desgraçados. Vão-se F. Eu não sou branco, e não que isso realmente importe. Essa pessoa estava apenas chateada e presumiu. Nós desligamos. Eles continuaram ligando repetidamente. Recusamos essas chamadas. Finalmente para depois de cerca de 1h30. Eu não estou brincando. Alguns colegas de trabalho chegam, que não estavam lá durante esses momentos e não percebem que não estávamos atendendo aquele número de telefone específico. Bem, um deles atende também e recebe uma enxurrada de palavras, e junto com uma mensagem do cliente dizendo que entrou em contato com a empresa e resolveu o problema deles. Além disso, eles forneceram os nomes das pessoas com quem falaram em nossa loja. Temos uma maneira de inserir notas no registro do cliente para mostrar que eles estavam sendo rudes e por quê, então que seja. Foi irritante que a empresa tenha nos subestimado enquanto o cliente estava totalmente descontrolado. 2 por 1, Karens. Há alguns anos, eu cuidei da casa de uma ex-amiga, K1. Ela tinha uma lista de tarefas que precisavam ser feitas enquanto ela e o marido estavam fora por 3 semanas. Um dos pedidos era pegar o correio se ele estivesse saindo pela abertura da caixa de correio da casa. Um dia, mais ou menos no meio da viagem deles, recebo uma mensagem de texto de K1 dizendo que a vizinha do lado, K2, e outra vizinha parecida com uma Karen não me viram e viram o correio saindo pela abertura da caixa de correio. Respondi a K1 por mensagem de texto que eu tinha estado lá. Devido ao trabalho e a outras obrigações, eu não podia estar na casa dela às 14 horas todos os dias para verificar a aparência da caixa de correio. K1 continuou perguntando qual era a minha agenda. Isso foi muito hipócrita porque ela e o marido saíam muito. Eles faziam viagens de fim de semana prolongado sem um cuidador da casa. Eles trabalhavam a 2 horas de distância de casa e saíam cedo nos dias de fim de semana e voltavam à meia-noite para esquiar e coisas do tipo. Talvez eu seja um pouco excessivamente considerada com o bem-estar e a segurança da minha amiga, mas se meu vizinho me dissesse que o cuidador da minha casa não tinha estado lá, eu mandaria uma mensagem para o cuidador para ver se está tudo bem. Olhando para trás, eu deveria ter mandado uma mensagem para ela depois de arrumar minhas coisas e sair, dizendo que a casa dela estava sendo bem cuidada pelas Karens e que o correio tinha sido colocado em espera e seria entregue quando ela voltasse. No verão seguinte, a amizade estava praticamente acabada. K1 pediu a um aposentado caseiro para cuidar do lugar dela. Um amigo em comum me contou que depois da viagem, K1 foi para as redes sociais elogiando o novo cuidador da casa. Pelo menos ela conseguiu o que queria, eu só ouço falar sobre K1 e não ouço diretamente dela. Você não precisava sair. Mas agora precisa.
Uma postagem recente me lembrou dessa história que eu tinha esquecido, ela estava tão escondida na minha mente. Vou tentar ser breve e direto. Há muitas e muitas luas atrás, quando eu era jovem, trabalhava em uma grande rede varejista e atuava em praticamente todos os departamentos. Mas, nesse dia em particular, estava trabalhando como caixa, da função que eu menos gostava, e estávamos razoavelmente ocupados, com no máximo 3 pessoas na fila de cada vez. Meu gerente veio até mim e desligou a luz do meu caixa, dizendo que era hora do meu intervalo. Eu estava registrando as compras de uma mulher que já tinha colocado seus itens na esteira, uma senhora atrás dela começou a descarregar o carrinho, e a senhora atrás dela mudou de caixa. Legal, em 5 minutos estou livre, pensei comigo mesma. Que engano. A segunda mulher, nossa heroína Karen dessa história, disse, eu não vou sair daqui. Ao que eu respondi, ei, sem problemas, tudo bem. Eu não vou sair daqui, porra, ela disse novamente. Senhora, eu não disse que você tinha que sair, vou atendê-la assim que terminar com a cliente da sua frente. Passam-se cerca de 30 segundos e estou quase terminando com a mulher da frente, apenas processando seus cupons e coisas do tipo, quando ouço um barulho alto. Olho para trás e Karen está jogando suas coisas na esteira com força, e olho para ela com uma expressão meio, que porra você está fazendo? E então ela começa a arrancar coisas da prateleira do caixa, goma de mascar, balas, pequenos itens de última hora e jogar no chão, além de soltar gritos ininteligíveis. Em seguida, ela joga seu café no chão e diz, preciso que alguém me atenda agora, porra. Acionei o sinal de emergência no meu caixa, geralmente usado para indicar a necessidade de um gerente ou algum outro problema menor, mas o pessoal de prevenção de perdas já estava a caminho. Ela acabou sendo escoltada para fora, e eu tive que arrumar a prateleira e limpar a bagunça do café. Graças a Deus, nunca mais trabalhei no varejo desde então. Karen e seu marido no Panera. Eu costumava trabalhar no Panera. Uma vez, uma mulher entrou e pediu algo em nosso quiosque, uma pequena tela de computador onde as pessoas podem pesquisar o que desejam comer e inserir o cartão. O restaurante estava vazio naquele momento. Ela era a única lá e perguntei algumas vezes se ela precisava de ajuda, mas ela disse não todas as vezes. Depois de um tempo, ela se aproxima de mim e pergunta onde está sua comida, e que geralmente não leva tanto tempo apenas para uma xícara de sopa. Então, vou para o computador nos fundos e vejo que não há novos pedidos. Vou para a cozinha e pergunto. Eles me dizem que não houve nenhum pedido por um tempo. O cartão dela foi recusado e é por isso que ela não recebeu a comida. Volto e digo isso a ela. Ela fica brava comigo. Pergunto se, quando ela fez o pedido, a tela disse aprovado. Ela responde, e não disse aprovado, mas sei que fui cobrada. Como assim? Digo a ela que posso registrar o pedido da sopa e que vou garantir que seja uma prioridade na cozinha. Até ofereci um doce grátis pelos problemas. Ela recusa, me manda tomar no asterisco e vai embora. Nem 2 minutos depois, o marido dela entra gritando comigo que o cartão não foi recusado. Ele me disse que fiz sua esposa se sentir uma merda e que ela estava chorando no carro por causa de como eu a tratei? E esse homem entra na cozinha gritando com meus colegas para dar a ele sua xícara de sopa. Eu não sabia o que fazer, então toquei no ombro dele e disse que ele não podia entrar lá, ao que ele me disse que, se eu tentasse bater nele de novo, ele chamaria a polícia. Lembre-se de que ele era um homem adulto com cerca de 1,80 metros e eu tinha 20 anos na época. Sempre fui uma garota de aparência bastante frágil para minha idade, então é engraçado que ele tenha interpretado o toque no ombro como uma ameaça, mas sei que foi minha culpa por tocá-lo. Neste ponto, meu gerente percebe o que está acontecendo. O homem estava me segurando pelos ombros e gritando, e meu gerente o acompanhou para fora, me deixou sair mais cedo. Tudo isso por uma xícara de sopa que eu estava disposta a dar de graça e considerar meu erro se eles simplesmente não tivessem sido completos idiotas. Espero que você tenha gostado, compartilhe, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos.